tudo bem? Agora são 9 horas e 5 minutinhos, muito boa noite. Há exatos 20 anos, houve um dos pontos de virada nos debates sobre relacionamentos homoafetivos no Brasil. Em 1995, foi proposto o primeiro projeto de lei que instituía a união civil entre pessoas do mesmo sexo. De lá para cá, essa e muitas outras discussões, com a possibilidade da homofobia se tornar crime, como que a escola pode participar da educação sexual das crianças e também dos adolescentes, de que maneira, ou de quais maneiras é composta uma família. Enfim, todas essas discussões ganharam não somente o Congresso, mas também as ruas. E esses debates, com pontos de vista muito variados, são alimentados por fatos do nosso dia a dia. Em 2011, o Ministério da Educação propôs distribuir nas escolas públicas de ensino médio um material educativo que estimulasse o debate sobre diversos pontos ligados ao universo homoafetivo. Houve, claro, uma reação de parte dos deputados, o material ganhou o nome de kit gay, ficou famoso por esse nome e não saiu da vontade do Ministério. Ainda no ambiente escolar, no começo desse mês, um menino de 14 anos, filho adotivo de um casal homossexual, foi espancado em uma escola de São Paulo e acabou morrendo. A acusação defende que ele foi vítima de homofobia. Ainda não há uma resposta oficial para esse fato, ok? Desde janeiro desse ano, deputados federais estão discutindo ou intensificando a discussão sobre a avaliação do Estatuto da Família, determinando que o núcleo familiar é somente aquele composto por homem e mulher, vetando a adoção para casais homossexuais. A partir de agora, o Sala Debate vai discutir a relação da sociedade com os casais homoafetivos. E para isso, nós trouxemos a Marisa Lobo. Ela é psicóloga especializada em direitos humanos. Também trouxemos o Pablo Brandão. Ele é historiador, integrante do Grupo Arco-Íris e também integra o Conselho Nacional de Juventude. E a Ana Gerbasi, ela é advogada, especialista em direito homoafetivo. E é claro que você que está aí do outro lado é mais do que convidado, é mais do que convidada a participar do Sala Debate. Tem duas maneiras de entrar em contato com a gente. Primeiro, Twitter, @Canal Futura. E o segundo é a nossa página no Facebook, que é o Canal Futura Oficial. Então é isso, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sala Debate está no ar. Paulo, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado pela sua vinda. Marisa, obrigado por você ter vindo, aceito o nosso convite. Prazer estar aqui com vocês. Ana, obrigado por você ter vindo. Se sinta sempre em casa aqui e eu quero convidar a todos, e vocês também que estão aí, a assistir agora uma reportagem que vai lhe abalizar ainda mais sobre o nosso programa de hoje. Vamos ver. As relações entre pessoas do mesmo sexo e o preconceito aos homossexuais geram debates nas mais diferentes camadas da sociedade. Na escola, os professores se dividem sobre as melhores maneiras de ensinar aos alunos a educação sexual. Uma parcela acredita que dentro de sala de aula é possível orientar os jovens sobre questões ligadas à homoafetividade. Um outro grupo defende que essas orientações não fazem parte do currículo tradicional e não são responsabilidade do colégio. Envolvidos na educação sexual de jovens e adolescentes, as famílias também não costumam ter consenso. Há pais que creem que as conversas sobre sexo devem ser em casa, porque seguem os princípios religiosos e filosóficos de cada um. Por outro lado, existem pais que julgam importante o máximo de olhares sobre esse tema. Por isso, a escola contribui para um melhor entendimento. O censo de 2010 contabilizou 60 mil casais gays no Brasil. Em 2013, esses e outros casais puderam ir aos cartórios oficializar a união civil. Segundo o IBGE, só em 2013, 3.701 casamentos foram registrados. As novas formações de família também incluem a adoção. Hoje, embora a adoção de crianças por casais gays não esteja prevista na legislação, ela tem sido garantida pela Justiça. Vou começar com você, Marisa. E vamos começando a falar de educação. Você tem uma posição muito forte em relação à educação dentro da escola. Quero que você agora divida com o nosso telespectador o que você pensa. A escola é importante na orientação sobre sexo? Com certeza ela é importante, mas ela não é fundamental. A educação sexual ela tem que vir da família, em primeiro plano.
Mas é claro que a escola ela tem que falar sobre isso. Ela tem que falar dessa pluralidade sexual, social. Ela tem que trabalhar essa questão de preconceito. Mas o que ela não pode fazer, é o que nós questionamos, é induzir comportamentos. Porque quando a gente fala de preconceito, nós falamos exatamente isso, de respeitar cada um. Respeitar as pessoas como elas são, mas não induzir nenhum comportamento, não induzir nenhuma religião. Nós não estamos defendendo essa pluralidade, então isso tem que servir para todos. E respeitar cada um, isso significa também respeitar essas famílias, esses pais que não têm esses conhecimentos, que isso gera muito mais conflitos. Então a gente tem que ir devagar, respeitando a opinião, a filosofia, respeitando a religião de cada um, entrar num consenso. Se nós conseguirmos fazer isso dentro da escola com os professores, sem essa indução, glamorização sexual, sem erotização infantil, cuidando, protegendo essa criança, esse adolescente e não colocando nada, nem de um lado nem do outro como privilégio, nós vamos chegar nesse equilíbrio. Nós, cristãos, eu falo que eu sou uma profissional e sou cristã e tenho orgulho de dizer isso, porque eu simplesmente exerço o meu poder de liberdade nessa pluralidade toda aí. Então, o que nós vemos que a maioria dos alunos tem uma base religiosa, então tem os princípios religiosos deles. E o que acontece? Há um conflito, está gerando um conflito muito grande com as famílias. Mas, por outro lado, também nós temos que reconhecer, existem homossexuais sim, existem pessoas que não acreditam no cristianismo, que não acreditam em determinadas religiões diferentes, e essas pessoas também têm que ser assistidas. Então, por causa desse respeito, dessa pluralidade, dessa diversidade, que nós temos que achar esse equilíbrio, mas nunca induzindo comportamentos, nem sentimentos, nem nada, não induzindo nada. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ver a Ana. Ana, você concorda? A educação base, sem dúvida, vem de casa, né? Vem da família. Mas a escola, ela tem sim como contribuir com isso, contribuindo no sentido de, principalmente, ensinar o respeito às diferenças, né? Isso ela tem o dever de fazer e de coibir qualquer que seja a manifestação, por qualquer motivo, ou por qualquer, enfim, cor, credo ou que seja dentro da escola. Então, isso ela tem o dever de fazer, de orientar, de esclarecer e de trazer, inclusive, essa família dessa criança para promover. Ela pode promover isso, né? Ela pode promover, levar informação, levar esclarecimento, não só para o aluno, mas para toda a sua família, para que essa questão do respeito às diferenças venha lá de dentro de casa. Porque muitas vezes a criança nem sabe porque ela está tendo uma reação preconceituosa com um colega do lado, porque ela ouviu falar ou porque ela ouviu um comentário dentro de casa que o colega gay, enfim, tem alguma coisa de ruim. Então, ela vem com isso e traz para a escola. Enfim, é uma coisa que vai levando e a criança nem sabe porque ela está repetindo aquilo. Pablo, e a sua opinião? Então, boa noite a todas e a todos. A minha opinião é que a escola deve ser esse ponto de convergência, sim, entre as informações que a gente consegue, ou a gente obtém em nossas famílias, que hoje o jovem obtém na internet, que obtém na rua, e que a escola seja esse ponto de convergência para dar uma orientação para essa criança, para esses adolescentes, sobre sexualidade sadia, sobre respeito ao próximo, sobre respeito aos colegas e sobre como conduzir isso da melhor forma. Muitas vezes, os jovens gays não têm essa oportunidade de discutir isso dentro da sua família por conta do preconceito ou por conta que a família, às vezes, não tem preconceito, mas não tem uma opinião formada em relação ao assunto, não tem um acúmulo de conhecimento necessário para orientar essa criança, esse jovem, esse adolescente. E a escola pode ser esse caminho para orientar para o respeito e até mesmo para, às vezes, essa pessoa se coibir de atos de discriminatório ou talvez também aí descobrir outras maneiras de viver sua sexualidade ou buscar outras formas de ajuda também para se assumir da melhor forma possível. Eu quero trazer então para esse papo quem está dentro da sala de aula. Eu quero conversar agora com a Dani Balbi,
Ela é transexual, professora de gramática em uma escola aqui do Rio de Janeiro. Tudo bem, Dani? Tudo bem. Boa noite a todos. Seja bem-vinda, obrigado pela sua vinda aqui no Sala Debate. Eu quero saber a sua opinião. Qual a importância da escola numa educação sexual? A escola, ela é responsável pela inclusão, né? Pelo debate, pela disseminação de um debate sincero, honesto, sobre diversidade, sobre muitos temas, acho que todos os temas, e inclusive sobre diversidade sexual, sobre diversidade de gênero. Eu costumo dizer que, mais do que a própria oração subordinada adverbial que eu ensino, ou as vicissitudes da prosa machadiana, eu tenho a certeza de que o meu aluno, se deparando com uma professora transexual, assumidamente transexual, com questões que levam a questões de tolerância de gênero, questões de tolerância em relação à orientação sexual, eu tenho a mais absoluta certeza que esse é o maior ensinamento que eu posso dar para o meu aluno. Agora, eu imagino que você deve enfrentar desafios imensos com famílias que não aceitam dos filhos, enfim, dos parentes serem alunos seus. Como é que você dosa isso? Até agora, eu trabalho nessa escola da rede privada do Rio de Janeiro. Tem 3 anos e até agora eu não tive nenhuma reclamação direta de pais que, porventura, se sentiram incomodados com a minha orientação sexual e identidade de gênero. Agora, alguns alunos comentam mais. Acho que o caso mais curioso que eu já tive foi de uma turma que, por algum motivo, era uma turma composta majoritariamente por jogadores de futebol. A gente tinha um embate ao longo do primeiro ano deles, sistemático, porque alguns espaços ainda são muito machistas, ainda têm dificuldade, e eles mesmos depois relataram que havia dificuldade de tratar desse tema da identidade de gênero, da orientação sexual, e apresentavam no primeiro momento muita resistência, e depois eu acho que a gente se conheceu e passou a se respeitar, tanto eu, que tinha também preconceitos em relação, né, a aquele ambiente, e eles com relação à minha identidade de gênero, à minha orientação sexual. E a gente passou a ter um debate muito franco, muito aberto, principalmente porque eles compreenderam que tem um lugar meu na sociedade que precisa ser respeitado e que não ameaça nada. Eles viram que não há necessidade de ter preconceitos. Então, a partir dali, a gente construiu uma relação franca, honesta. E eu acho que esse foi o maior aprendizado, um dos maiores aprendizados até hoje no magistério que eu tive, e acredito que seja um grande aprendizado para eles também. Dani, você pode ficar com a gente na linha? Eu já lhe chamo novamente, ok? Ok. Você vê, a gente não tem números oficiais, nós não temos números oficiais de agressões a homossexuais. Porém, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República divulgou recentemente que pelo menos 27 cidadãos são agredidos por dia por causa da homofobia. E aqui tem, Marisa, um comentário para você. A Daniele Lee, obrigado Daniele, obrigado pela participação, tá? Ela diz o seguinte: lamentamos a derrubada do projeto de lei contra a homofobia. Ela está se referindo ao PL, ao projeto de lei 122, que recentemente foi engavetado pelo Senado, depois de 8 anos tramitando na Câmara dos Deputados Federais. Então ela continua aqui. Alguns brasileiros, infelizmente, ainda precisam de uma lei para respeitar a vida dos demais. Não é necessário ser homossexual para ser contra a homofobia. Precisamos respeitar a orientação sexual de cada um. O que você acha disso? Eu também sou contra a homofobia. Se a homofobia for você bater, matar, humilhar, subjugar uma pessoa por causa da orientação sexual. Então, eu também tenho que ser. Qualquer pessoa no mundo tem que ser contra atos violentos contra uma pessoa, seja pela cor, raça, credo, orientação sexual. A violência ela acaba não ficando somente no lado físico. Agora, né? O fato de você ter posições, com respeito, é claro, o torna homofóbico, o fato de você seguir uma fé, uma religião, a Bíblia, por exemplo, dos cristãos e nós cristãos, nos torna homofóbicos?
Isso não pode acontecer, porque daí é uma cristofobia. Então, homofobia, sim, no sentido dessas agressões, com certeza. Mas eu duvido que tenha algum cristão de formação, de dentro da igreja, que cometa esses atos de violência com qualquer pessoa que seja, principalmente com homossexual, porque há um movimento dentro da igreja muito forte que a sociedade não sabe, que é exatamente esse, de acolhimento da pessoa, independente da sua orientação sexual. Há esse movimento muito forte, é que a gente não fica aí Agora, Marisa, expondo ele fora. Ana, a gente tem um pensamento que, enfim, as agressões verbais, elas acabam passando desapercebidas. Até que ponto a gente tolerar as agressões verbais, ou enfim, as incitações por diversos motivos, acaba acarretando em agressões físicas? Pois é. A intolerância, né, ela gera essa violência e agride. E uma violência que gera violência, né? Porque o que se sente agredido, ofendido, se ele faz qualquer gesto, qualquer coisa para se defender ou para reagir a uma agressão verbal ou física, até uma ameaça de agressão física, isso vai acabar gerando e se transformando, óbvio, na agressão física, e muitas vezes a gente vê isso, né? As pessoas sendo chutadas, sendo mortas por conta da própria orientação. E eu acho, sim, que a falta de uma legislação tipificando o crime da homofobia faz toda a diferença. Porque quando você tinha as agressões, quando a violência, o preconceito pela questão de cor, né, acontecia e livremente, e quando houve uma punição, quando houve uma lei, as coisas parecem que vêm, há uma imposição legal, há uma punição para isso, as pessoas acabam se colocando um pouco... Entre diversas respostas dos senadores para poder, enfim, gavetar essa proposta, foi que havia uma possibilidade de igualar uma raça, que é a negra, ou seja, o racismo, a uma escolha. Então, aqui dentro, o Jofran Alves, dentro das nossas redes sociais, obrigado, Jofran, pela sua participação, ele diz o seguinte: lei contra a homofobia não é questão de direito e sim privilégios de um grupo perante toda a sociedade. A violência contra qualquer pessoa já é criminalizado no Brasil. Querer fazer leis especiais para cada grupo, raça, cor, religião e orientação sexual é simplesmente um absurdo. O que você pensa? Bem, privilégio não é, porque se fosse privilégio, todas as travestis e transexuais hoje estariam empregadas no Brasil e não estariam sendo submetidas a estar se prostituindo para conseguir se manter, para conseguir se sustentar. Então, isso primeiro, a gente não tem privilégio. Segundo, considerar que seria privilégio criminalizar a homofobia é extremamente absurdo, porque hoje são crimes motivados única e exclusivamente pelo ódio, e você percebe que quando esses crimes acontecem, ali é destilada uma carga tão grande de ódio que quando um gay é assassinado, ele não é assassinado apenas com um tiro. Ele é brutalmente espancado antes, ele é atirado, ele é esquartejado, e a violência ela se sobrepõe a outros grupos. Não é um crime passional, é um crime motivado pelo ódio em relação ao sexual. Né? Pela intolerância. O das mulheres também crimes hediondos existem em todas as classes sociais, todos os sexos e orientação sexual. Então, assim, feminicídio por conta disso também. Sim, mas assim, quando há esses crimes, sim, então criminalizar a homofobia nesse sentido. O que não dá para fazer é criminalizar a homofobia, qualquer coisa que você fale. Se você falar, por exemplo, assim, olha, eu não tenho nada contra você que é gay, mas eu não gostaria que meu filho fosse gay. Eu vou para cadeia por causa disso? Agora, isso daqui... é preconceito? Que nem uma atriz falou lá, estou exemplificando, tá, gente? Falou, eu queria que meu filho é bem machinho, eu quero que ele nasça bem machinho. Você entende? São coisas assim que são arquétipos inconscientes. Mas olha, deixa eu pedir licença para vocês, Paulo, só um minutinho, deixa eu pedir licença para vocês para mostrar um caso recente, acabou de acontecer,
nós tivemos um candidato à presidência da República, o Levi Fidelix, que em um debate, enfim, fez agressões aos homossexuais e ele acabou de ser condenado a pagar 1 milhão por declarações homofóbicas, porque também nós partimos do princípio que é muito difícil você conseguir aferir até onde vai esse comentário, né? Então aqui está no Globo, isso é um fato. Isso aqui está na tela agora, que o Levi Fidelix foi num debate, enfim, esse comentário dele, o aparelho escritor, enfim, ele tem diversos comentários nesse debate que acabam indo contra esse seu pensamento. Algumas frases, sim, podem ser repreendidas. Eu queria que você comentasse. Tá, mas algumas frases, elas podem, então, gerar uma violência tal que alguém, por aquela frase, ela vai matar uma pessoa. Então, nós vamos punir um certo deputado que, quando ele vai comentar sobre qualquer situação, ele vai para as redes sociais, ele induz um ódio muito violento contra os cristãos. Então, alguém pode decapitar um cristão por causa dos comentários dele. Mas quando é um cristão, qualquer outra pessoa da sociedade, não tem esse peso. Mas se é com a homossexualidade, tem um peso muito grande. Então, a gente tem que usar a escola, a nossa sociedade e trabalhar essa pluralidade sexual, pluralidade social e política de uma forma honesta, intelectualmente honesta. Nós temos que incluir a todos nós, porque não é porque direitos humanos, por exemplo, ele não pode ser usado de bandeira ideológica das minorias como contra as maiorias. Ele não pode ser usado de forma unilateral porque tem uma maioria. Ele tem que ser usado de forma multilateral. Nós temos que buscar esse equilíbrio contra o preconceito do homossexual. Marisa, você falou de exclusão? Sem agredir. Eu quero perguntar para ninguém. ela o seguinte: tem muitas religiões que excluem homossexuais. Isso daí não é uma forma de poder delimitar até onde os homossexuais podem ir, não? Sim, sem dúvida. Eu quero que você comente sobre isso. Sim. Essa forma de excluir e de impedir e de negar direitos é uma forma de exclusão e é a prática de uma homofobia. Homofobia é a intolerância ao homossexual, né? Seja ela de que forma for. Ela está presente dentro de casa, muitas vezes da própria família, que não tolera aquele seu ente ter uma orientação sexual diferente. Ela exclui quando a escola mesmo, né, ela permite até esse bullying voltado para a orientação sexual. Ela exclui quando a própria igreja fecha a porta, e a gente sabe disso, que existe. Né, que mas não tem igrejas. Não estou falando, eu estou dizendo que existe, né? Não, sim, mas não é a maioria. Eu quero saber o seguinte, eu quero saber o que a Dani acha disso. Dani Balbi, ela é transexual, professora de gramática, trabalha em uma escola no Rio de Janeiro. Eu quero saber o que ela realmente acredita sobre o que estamos discutindo aqui. Dani, qual a sua opinião? Nós perdemos o contato com a Dani, vamos ver se nós conseguimos agora novamente. Dani? A gente está. Paulo, você queria complementar. Você levantou a mão 2 vezes e agora sou eu, o professor, aqui a te dar a voz. Né, Paulo? Você imagina. Então, olha só. Primeiro eu queria fazer um adendo. Na seguinte maneira, hoje os cristãos são mais de 90% da população. Eu não vejo nenhum cristão sendo decapitado aqui no Brasil. Não vejo igrejas sendo queimadas, não vejo igrejas sendo destruídas. Pelo contrário. Mas você reconhece que isso existe no mundo? Existe no mundo, Bastante. não no Brasil. Estamos falando de Brasil. No mundo não existe. Estamos falando aqui do nosso país, Brasil. Pelo contrário, nós vemos os cristãos instigarem o ódio, muitas vezes, não todos, isso é importante falar, aos homossexuais, a religiões de matriz africanas, inclusive culminando, aí sim, na violência a esses homossexuais e também invasão de terreiros e casas de candomblé. Isso foi um passado. E se um pastor fizer uma coisa dessa, eu sou a primeira, se eu ver uma situação dessa, de um pastor chegar num terreiro de umbanda e quebrar os santos, eu sou a primeira a denunciar, claro. Porque nós temos que acabar com isso, porque a questão dos direitos humanos, dos direitos universais, dos direitos individuais, a Constituição garante esses direitos de professar minha fé. Então, se eu quero isso para mim, de viver conforme a minha fé, eu tenho que querer isso para o meu
companheiro também. Eu pertenço a grupos religiosos contra o aborto que tem todas as religiões, inclusive de matrizes africanas e espíritas, e nós trabalhamos juntos por uma causa. Então isso tem que acabar realmente. Cada um cuida da sua religião, tudo bem, mas quando você fala que é a maioria, você está colocando a maioria das pessoas também em sofrimento. Quando vocês dizem também em discursos que nós somos responsáveis pela homofobia, vocês também estão destilando ódio contra um segmento da sociedade. Você entendeu? De algumas lideranças uma pequena religiosas. Parte que nós, pessoas como nós, eu, Marisa Lobo, nós estamos à caça dessas pessoas, nós estamos ensinando como professores, ensinando, porque há uma ignorância também no nosso meio. Isso é uma construção, a gente está construindo isso. Também é difícil para a sociedade, também é difícil para os pais, para as famílias, mas há de ter mais pessoas que dispostas a fazer isso, independente do que a religião concorda ou não. Eu posso não concordar com o seu comportamento, Pablo, mas jamais eu posso te tratar mal, jamais eu posso negar carinho, amor. Jamais eu posso fazer isso. Mas será que a gente não necessita de uma política pública para exatamente endossar o que você está dizendo? Para aqueles que não pensam da mesma maneira, reflitam 5, 10, 15 vezes. Mas nem todo mundo respeita. Quer ver uma questão? Vamos colocar a Dani. Dani, está me ouvindo dessa vez? Oi, agora eu estou te ouvindo. Você me ouve? Eu ouço perfeitamente e eu quero que você comente isso. A gente está falando sobre o envolvimento de religião, de políticas públicas. Eu quero que você faça o seu comentário sobre o que você acabou de ouvir aqui no debate. Eu acho que a gente precisa ter respeito de todas as partes, obviamente. A gente vive numa sociedade plural que garante a liberdade de crença, que garante a liberdade de orientação sexual, a liberdade que deve garantir a liberdade de identidade de gênero. Agora, existe historicamente um grupo que é oprimido e um grupo que é opressor. Se a gente for pensar onde se enquadra historicamente as nossas ações, a gente vai perceber que tipo de orientação, que tipo de ação em relação aos direitos humanos a gente precisa construir. E, de fato, eu tenho a certeza que os grupos de orientação homossexual, os grupos de orientação de gênero, transexual, sempre foram oprimidos por grupos, sejam religiosos, econômicos, políticos, que sempre detiveram o poder e, historicamente, isso precisa ser reparado. Então, é necessário que haja ações afirmativas, ações de proteção de ícones de direitos humanos para esses segmentos que sofrem até hoje discriminação, preconceito e têm seus direitos civis reduzidos em uma série de aspectos. Dani, obrigado pela sua parte. A histórica precisa ser feita nesse sentido. Só acabar de ouvir a Dani. Dani, você já apontou? Ok, obrigado. Muito obrigado pela sua participação. A gente ouviu agora um comentário bastante distinto do que tudo que foi falado aqui dentro. Temos políticas públicas, temos questões afirmativas e vamos continuar debatendo a relação da sociedade com os casais homoafetivos. No segundo bloco, eu quero, claro, a sua participação. Faça o seguinte, entre no nosso Twitter, @canalfutura, e o nosso Facebook, a nossa página é super simples, Canal Futura Oficial. Tem lá o videozinho meu, embaixo você faz o seu comentário, faz a sua pergunta, interaja com a gente, ok? Intervalo rapidinho, 9h33, daqui a pouco a gente volta.